Mas o que Rio Claro tem a ver com a história da independência, já que a sua fundação se deu 5 anos depois, em 1827. Nós viemos aqui no Arquivo Público Municipal saber essa história. Aqui ao meu lado está a conselheira Mara, que explica para a gente então qual que é essa ligação. Bom, Rio Claro teve dois importantes políticos que ajudaram José Bonifácio na participação desse processo da independência do Brasil, que foi o senador Vergueiro e Antônio Paes Barros. Bom, e aqui no arquivo nós temos também vários registros, na verdade, dos festejos do centenário da independência, em 1922, como vocês podem acompanhar. E no dia 7 de setembro de 1922, a cidade, aqui como os relatos, que foram encontrados nesses materiais, contam que a cidade parou para essa festividade. Mara, conta pra gente então como que foi essa preparação para o dia 7 de setembro daquele ano. Bom, de acordo com os materiais encontrados aqui no arquivo, foi possível montar uma ordem cronológica desde janeiro, como tudo foi sendo preparado, pela ata, pelo álbum História do Rio Claro, e no jornal Alfa encontramos um vasto material, e assim, tudo falando como foi preparado, a comissão dos festejos, como foi o dia da independência, os desfiles, as ordens religiosas todas se uniram para comemorar, as escolas, os distritos todos de Rio Claro. Então foi uma união muito bonita de toda a cidade para festejar o primeiro centenário da independência. E foram vários eventos mesmo, como você disse. Foram vários eventos, inclusive no dia 7 de setembro começou com uma alvorada festiva às 5 horas da manhã, aí teve os desfiles cívicos, houve também várias atividades nos bailes da cidade, nos clubes da cidade, então houve quase 24 horas de festa, então foi uma coisa assim que a cidade parou, em volta desses acontecimentos. E uma grande importância naquele momento era mostrar o que a cidade, a evolução da cidade, o que a cidade produzia, e por isso que foi confeccionado esse álbum, Como que foi? O que eles queriam com esse álbum? O álbum, ele contou desde a fundação da cidade, em 1827, então ele contou como Rio Claro estava em 1922 e o intuito do álbum era mostrar que Rio Claro estava, nesse momento, em 1922, uma cidade progressista, uma cidade que tinha várias casas comerciais, indústrias, as fazendas, o que elas estavam produzindo. Então, o intuito do álbum era fazer propaganda da cidade naquele momento, que Rio Claro estava vivendo um momento de grande progresso. E eles conseguiram? Conseguiram, com certeza. E o álbum, ele saiu naquele ano, inclusive traz essa foto que a gente destacou das comemorações, Ele atrasou um pouquinho para sair, é isso? Sim, o álbum era para ser entregue em setembro, mas houve um problema na gráfica, com um incêndio que houve na gráfica, então ele foi um pouquinho mais atrasado a sua entrega. E isso possibilitou que o Romeu Ferraz conseguiu colocar com riquezas de riquezas, detalhando como ocorreu as festividades. Então tem sim uma narrativa excepcional de todos os acontecimentos. Bom, e o mais bacana também é que todo esse material está sendo preparado para uma exposição que quem quiser saber mais dessa história também vai poder. A exposição deve ser lançada ainda agora no final de setembro. Como que está essa preparação, Mara? Então, nós convidamos agora toda a população para conhecer um pouco como foi as festividades do primeiro centenário de Rio Claro, que como nós encontramos bastante material, e então nós queremos dividir como Rio Claro fez nessa festividade de 1922, como que toda a sociedade se reuniu, para fazer esse grande festejo. Então a gente quer dividir essa pesquisa com a população. Bom, para sair essa exposição, como você disse, teve que ter feito uma pesquisa bem ampla do que vocês têm aqui. Dá para adiantar o que o pessoal vai encontrar lá, além dessa história? Vai encontrar jornais? O que vai ser exposto?
Bom, nós vamos colocar principalmente as fontes do Alfa, algumas crônicas que foram escritas, como que a população estava se posicionando naquele momento, os burburinhos, né, o cotidiano da cidade, tudo que estava ocorrendo na cidade. O jornal, o Alfa, ele é uma fonte riquíssima de mostrar o cotidiano do dia a dia de Rio Claro nessa época. Então, nós queremos passar, né, tudo isso para que todos conheçam. São vários materiais que estão preservados aqui no arquivo e a gente vai falar com a Mônica, que é superintendente. Mônica, o que nós temos registrados aqui de 1922? Janaína, nós temos 3 fontes que ajudam a contar a importância dessa data na cidade. A primeira delas é a ata da Câmara Municipal, onde a gente tem toda a formação da comissão dos festejos e todo o processo que aconteceu entre os vereadores. O álbum de Rio Claro é a consolidação desse processo todo. Ele fala um pouco da cidade, que era a cidade em 1922, e ele mostra também um pouco dos festejos. E o principal deles é o Alfa, que é o nosso jornal local, e que ele vai falar desde janeiro daquele ano todos os preparativos. É realmente uma relíquia para a cidade contar com esse material, né, Mônica? Isso, exatamente. Então essa é uma das funções do arquivo, que nós fazemos todo o acondicionamento desse material e a disponibilização para o pesquisador. Hoje nós não disponibilizamos o original, que é para realmente conservar esse suporte, conservar a informação, mas o pesquisador que tiver interesse, ele pode solicitar e nós fornecemos a cópia digital desse material. Vale destacar que todos esses materiais serão reproduzidos para a exposição, é isso mesmo, né, Mônica? Isso mesmo, nós não podemos expor o original, né, para salvaguardar o documento. Então a equipe do arquivo está produzindo essa exposição e ela vai ficar disponível para a população no saguão do Paço Municipal no final do mês de setembro, dentro da programação do mês da Prefeitura Municipal. E tem o envolvimento de toda a equipe aqui, né? Sem dúvida, a equipe aqui é muito colaborativa, tanto na pesquisa quanto na confecção da exposição, na curadoria, e é um trabalho completo. Muito obrigada pelas informações, agradecendo então a Mônica, que é superintendente do arquivo, e a Mara, que é conselheira, que contribuíram com a gente para trazer um pouco dessa história para você aí de casa e depois poder conferir também na exposição. De Rio Claro, Janaína Moro.